um contexto, né, que a gente se encontra para pensar sobre essa necessidade de romper com o neoliberalismo, ele nos remete muito a uma tendência que a gente observa assim nas últimas décadas no Brasil, principalmente nos últimos 40, 50 anos, que é de um rebaixamento ideológico das direções políticas que buscam representar a classe trabalhadora organizada, né? Resumindo, em outras palavras, né, se preferir, um rebaixamento ideológico da esquerda. E isso, ao meu ver, pode ser resumido de uma forma, recorrendo a uma metáfora, né, que é a metáfora da escada. Né? A gente vem descendo degraus significativos nesse debate quando a gente, primeiro, abre mão de discutir a necessidade histórica de superar a forma capitalista, né, de sociedade, uma forma em que a produção de riqueza é feita pela maioria da população, é feita pela classe trabalhadora, mas a acumulação ela é restrita a um punhado de proprietários, né? E a gente vem, né, assistindo a uma tendência a abandonar essa perspectiva, abandonar essa crítica e substituí-la por uma crítica mais pontual ao neoliberalismo. Né? Isso ficou muito claro a partir dos anos 90, principalmente na América Latina, onde a luta contra o neoliberalismo de fato foi capaz de mover, de animar movimentos importantes contra as privatizações, contra a retirada de direitos dos governos neoliberais daqui da região, mas que, em certa medida, também, de forma contraditória, né, nessa dialética aí da realidade, também era um recuo quando, do ponto de vista estratégico, se abriu mão, muitas vezes, do enfrentamento, né, da discussão e da perspectiva de pensar a tomada do poder pela classe trabalhadora para que se possa operar uma transformação radical da estrutura de produção, né, da nossa sociedade. E agora, mais recentemente, a gente observa mais um degrau abaixo nessa discussão, né, da rebaixamento ideológico da esquerda, que é quando se abre mão de enfrentar, de ter uma postura de crítica radical até contra o próprio neoliberalismo, para se ater, para se ficar restrito a uma crítica contra o fascismo. Uhum. Né? Então, não quero dar aqui a impressão de que eu estou menosprezando o enfrentamento ao fascismo, né? Mas o que eu estou querendo, na verdade, chamar a atenção é de que, quando se isola o fascismo da sua origem, né, da sua matriz, que é o próprio capital, né, a tendência é uma defensiva, é um retrocesso da classe trabalhadora na sua postura ideológica. E eu acho que essa é uma dimensão que não é a única, mas é uma dimensão importante nessa direção que você coloca, né, nessa pergunta tão pertinente, que é de como romper com o neoliberalismo. Mas primeiro a gente precisa sair dessa defensiva do ponto de vista político, ideológico e organizativo. E segundo, na própria discussão do que é o neoliberalismo em si, existe muita confusão. É um tema, uma palavra tão usada, tão banalizada, tão discutida, que às vezes acaba, em vez de ajudar a explicar a realidade e a conjuntura, acaba mais confundindo e atrapalhando. Porque eu tenho visto que é muito comum associar ou restringir o neoliberalismo à hegemonia dos setores rentistas da burguesia, né, na dinâmica do bloco no poder. O que não deixa de ser verdade, mas é um recorte da realidade. É um recorte, inclusive, que
obscurece o entendimento do neoliberalismo como um próprio padrão de acumulação do capitalismo numa época de generalização da superexploração, né? Mas que se manifesta de formas diferentes em cada região, em cada área do mundo, né? Seja entre os países centrais, seja entre países periféricos e entre os próprios países dependentes, com as suas especificidades na América Latina, né? Na América Latina, o papel que o neoliberalismo reserva para esses países é o papel agroexportador face a uma incapacidade estrutural de qualquer competitividade entre as indústrias, né, locais e as indústrias de ponta das economias centrais do imperialismo.